Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Saúde em Tempos de Prazo. Eu sou a Thalia Tumeleiro, diretora de saúde da CAASC, e estou aqui com alguns convidados para a gente conversar um pouco sobre um tema que vai ser muito conversado, muito falado no mês de setembro, que é sobre saúde mental. Já para a gente não se alongar, vou apresentar meus convidados e vou começar a nossa conversa. Tenho aqui como minha co-anfitriã, né, a doutora Jamile Borba de Alcântara, que é advogada, especialista em processo civil. Ela é nossa delegada da CAASC em Florianópolis, né, e ela é secretária adjunta da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Muito obrigada, Thalia. Bem-vinda. Temos também o Fabiano Brown, ele é treinador de atletismo, especialista em trail run, né? Tem 45 maratonas como atleta, já treinou muitos alunos, é diretor técnico da Floripa Runners, assessoria esportiva, e tem um currículo sobre corrida e esportes nessa área da corrida muito, muito invejável, assim. Parabéns e bem-vindo. Obrigado, Thalia. Com certeza vai ser um prazer aí conversar um pouquinho sobre exercício físico e saúde mental. Obrigada, muito obrigada pela tua participação. E para fechar os nossos convidados, nós temos a doutora Ana Paula Lucchi, que é terapeuta cognitivo-comportamental. Ela é formada há 23 anos já nessa área, tem certificação em disciplina positiva, tem mais de 23 mil horas de atendimento, um Instagram com muitos seguidores falando só sobre saúde mental, né? Mais de 50 mil seguidores, né, Ana Paula? E acho que foi um dos motivos pelos quais a gente fez um esforço grande para que desse certo a tua vinda também aqui hoje. Então, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Que bom. Então, pessoal, a ideia de conversar sobre saúde mental, ela vem um pouco da necessidade da gente falar sobre a temática no Setembro Amarelo, né? E a gente fez um podcast anterior falando das políticas públicas de saúde mental com a participação da doutora Laura, que é presidente da Comissão de Direito de Saúde, o doutor Douglas Martins, que é promotor e trabalha nessa área da saúde também, né? Com as demandas da área da saúde. E depois disso, como a gente iria entrar na temática do Setembro Amarelo, ficou muito evidente que nós precisávamos falar desse tema voltado para a advocacia, mas não como uma fonte inesgotável de estatísticas, uma questão de uma aula, né, para os advogados, mas sim falar um pouco da nossa realidade, né, enquanto advogados que vivem uma rotina estressante, enfim, toda essa rotina estressante e muitas vezes não tem essa compreensão de que cuidar de si, cuidar da saúde mental é importante, né? Então, a ideia é a gente conversar sobre o que é saúde mental, por que ela é importante e tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade na advocacia. Então, Ana, Fabiano, Jamile, fiquem muito à vontade, podemos conversar um pouquinho. Ana, eu queria saber, o que é saúde mental na prática, assim, do ponto de vista da psicologia, né? E por que é tão importante falar disso nesse período, né, o tempo todo, e principalmente na nossa sociedade de hoje? Então, a saúde mental é quando a gente consegue executar todas as nossas atribuições do dia estando bem, né? Nas nossas diversas áreas, não só psicológicas, né? Fisiológicas, a gente poder olhar para a gente de uma forma bem integrativa e entender que quando a gente começa a ter prejuízos na nossa rotina, nas nossas demandas, né, quando a gente não tem capacidade de recalcular a rota rápido, quando a gente numa situação de estresse, a gente não tem uma habilidade de autocontrole emocional, quando a gente começa a adoecer muito, aí a gente começa a ter uns sinais de alertas que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né, e pegando um gancho com o podcast que vocês fizeram na outra semana com outro convidado, né, pensar e ver o quanto que essa questão da prevenção, ela é importante, né, de a gente poder se implicar todo dia um pouquinho, porque a saúde mental,
ela não é uma coisa que você cuida hoje, você tem garantia dela para sempre, né? Você tem que cuidar dela todos os dias, todo momento. A gente tem que se nutrir o tempo inteiro de muitas questões para a gente poder ter uma saúde mental em dia, né? E ter um bom desempenho. Então, quando a gente começa a perceber no nosso dia a dia que tem prejuízos, aí a gente precisa olhar e ver quais caminhos e possibilidades a gente tem para poder olhar para a nossa saúde, né, e recalcular a rota. Então, basicamente, também faz parte dessa compreensão você ter um nível de autoconsciência, de conseguir se perceber no tempo, no espaço, diante das tuas tarefas, em relação a tudo que te norteia, o que você vivencia na vida, na profissão, enfim, se aquilo está de uma forma, está colocado de uma forma que te mantenha saudável ou não. É isso? Esse autoconhecimento, ele é muito importante, né? A questão é que as pessoas, hoje, nosso mundo, ele é tão acelerado que muitas vezes a gente não para se perceber, né? Então, vai dormir tarde, acorda tarde, né? Ou acorda cedo, não dorme o número suficiente de horas. Até tem questões, assim, do meu trabalho, né? Pensando em diagnósticos e tudo mais, que hoje cada vez mais fica mais difícil de dar um diagnóstico, porque hoje a gente tem muitos confundidores para dar diagnóstico, né? Então, a pessoa que não dorme bem, a gente não consegue dar diagnóstico, porque o sono, ele interfere em todos os transtornos mentais, né? Então, quem não dorme bem, quem não faz atividade física, como ele vai falar mais, né? Quem não se alimenta bem, quem não tem relacionamentos significativos, não necessariamente amorosos, né? Mas significativos ao longo da vida, também tem prejuízos. Então, a gente precisa olhar a nossa saúde de uma forma muito integrativa e tentar olhar e ver quais são as nossas atitudes que podem contribuir para a gente ter uma saúde mental em dia, né? Tem um livro que é bem legal, que é Você Aguenta Ser Feliz, que é de um psiquiatra e de um paciente, que é do Nizam Guanais e do... Ai, me deu um branco o nome do outro. Agora eu não lembro o nome dele, mas ele traz um questionamento que é muito legal, assim, o livro Você Aguenta Ser Feliz? É uma pergunta, né, tipo, e aí você vai ler o livro inteiro e no fim das contas, a maioria das pessoas não aguenta, porque elas não aguentam fazer o básico, que quer dormir, comer, fazer atividade física e ter relacionamentos legais, né, ao longo da vida. Então, às vezes, se a gente para olhar e ver o quão disfuncional tá a rotina, se a gente encontrar nessa rotina um respiro para tomar uma água, para respirar um pouco, para dar uma corrida, que às vezes a pessoa idealiza que tem que ser, sei lá, de 1 hora, pode ser de 20 minutos, você pode começar pequeno, né, não precisa começar grande, isso já vai trazendo uma série de benefícios no dia a dia, né, e pensando na profissão dos advogados, que é o que a gente está falando aqui, né, de tentar olhar e ver... que acho que ele vai falar também que ele faz um trabalho muito legal, né, com os advogados já, mas de olhar e ver como que essas pausas, elas muitas vezes, pode parecer que você tá dando um passo para trás, porque você vai investir um tempo numa atividade física, né, e muitas vezes isso vai te dar um gás tão mais prazeroso de você poder tocar a vida, os projetos, né, as demandas do dia, que às vezes o seu rendimento, ele vai ser muito melhor do que se você ficar o dia inteiro trancada no escritório, sem almoçar, sem fazer nada, né? Então, tentar olhar para isso como algo que pode ser muito recompensador, né? Quando você vai colecionando evidências dos resultados, você pode conseguir mensurar o quanto que isso foi importante ao longo do processo, né? E por que é tão difícil começar, né? Por que é tão difícil você começar? Porque eu tenho, né, a minha situação, por exemplo, no meu caso pessoal, eu só fui me ligar dessa necessidade quando eu tava no puerpério, né? Eu até fazia pilates antes, mas era uma coisa que não tinha não era tão preocupante, assim, não era uma coisa tão preocupante. Mas lá no puerpério eu me vi com um bebê pequeno, me vi com um escritório para tocar, toda a gestão do escritório, aquela pressão, quando eu vi, eu tava entrando em depressão pós-parto, né? Isso até acometeu uma fibromialgia, né? Fez com que eu desencadeasse uma fibromialgia. E aí, assim, do nada eu percebi, olha, eu preciso começar. Por que é tão difícil? Eu sei que no começo foi fácil, não foi difícil porque eu lembro que eu tinha justamente essa compreensão, assim, olha, eu não tenho tempo para tudo isso, eu não vou conseguir tirar 3 vezes por semana para ir fazer uma academia, ou fazer uma caminhada, ou fazer uma corrida. Por que as pessoas entendem que é tão difícil, entendeu? Hoje meu post foi exatamente sobre isso, né? Exatamente esse é o assunto, assim, porque na verdade o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso.
Então, se você tem aí, né, na tua rotina que já tá funcionando, que já tá tudo organizado, por que você vai colocar alguma coisa no meio que vai te dar muito mais trabalho, ter que recalcular a rota? Porque precisa de muitos ajustes pra gente encontrar um caminho diferente do que a gente faz, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma analogia com uma trilha. Se a gente for, nós 4, fazer uma trilha lá na Lagoinha do Leste, a gente vai pegar a trilha que já tá pronta. Mas se a gente quiser fazer uma nova, nós 4, a gente vai demorar muito tempo para poder chegar lá no outro lado, né? E talvez a gente vai ter que ir, voltar, vai ficar um no meio. A gente vai ter e o nosso cérebro, ele funciona exatamente assim. Pra gente fazer um novo caminho neural e estabelecer um hábito como automático, você vai ter que fazer ele muitas vezes. E não é fazer despretensiosamente, é fazer como um processo de aprendizagem. Você vai ter que botar atenção, você vai ter que gastar energia para você poder fazer isso várias vezes. Então, dependendo de qual que é o hábito, você vai demorar muito tempo, porque o hábito não é uma coisa que você faz. Se a gente for falar, vamos todo mundo tomar 2 litros de água num dia, talvez a gente consiga, em 7 dias, todo mundo tá tomando. Mas se for falar para fazer uma corrida de 10 quilômetros, talvez não, né? Então, assim, o hábito depende do contexto, depende da nossa rotina, depende da nossa constância, depende do grau de atenção que você coloca. E construir esse novo caminho neural dá muito trabalho, né? Então, eu gosto de falar que o nosso cérebro, até hoje eu botei nele, é um folgado. Ele é muito folgado. E a gente tem que cuidar dele como tentando entender que ele funciona desse jeito. Se você quiser fazer um caminho diferente, você vai ter que dar para ele vários estímulos diferentes, novos, com constância e atenção. E aí você vai conseguir implementar. E é engraçado que quando ele entende que aquilo é importante... Aí ele faz rápido, né? Aí como faz ela foi rápido. É muito louco isso, porque eu vejo por mim. Eu pratico esporte desde 2017 de forma diária. E 2023 eu precisei parar porque eu fiz uma cirurgia. E quando eu ia voltar, eu tive uma pneumonia e eu sei que eu fiquei 5 meses, cada mês uma coisa diferente, eu não conseguia voltar a praticar exercício físico. E dava aquela preguiça, nossa, que preguiça. Até que um momento eu falei, gente, eu tenho muita coisa para fazer de trabalho, mas eu só vou dar conta se eu estiver bem de saúde. Então, eu tenho que cuidar de mim para eu poder conseguir cuidar dos meus clientes, dos meus processos. E aí eu comecei a colocar limite de que exercício físico era necessário para eu estar bem, para eu trabalhar. Então, era aquele negócio, era algo necessário. Eu treinava todos os dias. Tu tinha um motivo claro para ação. Para ação, exatamente. E é isso que muita gente fala assim, a gente não precisa de motivação, mas a verdade é que a gente precisa sim, né? Quando você vai no puerpério e você se acelera para ir, você vai por quê? Porque você tem a sua saúde em risco, você tem um bebê para criar, então você corre atrás do prejuízo, não tem outra opção, né? Então você tem um motivo claro para a ação. Quando a gente só vai porque a gente, de repente vai ser legal, a gente não tem um motivo claro. É verdade. Né? Então a gente precisa, ele que trabalha com a corrida pode falar um pouco disso, né? Até em relação à sua pergunta inicial para Ana, né, em relação ao que é a saúde mental, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, né, saúde mental é cuidar da mente como você cuida do físico, buscando esse equilíbrio, né, para que a gente possa estar bem para enfrentar as dificuldades que a vida, que aparece na nossa vida, né, não só na parte profissional, mas na vida pessoal também. E eu utilizo essa ferramenta do exercício físico como uma ferramenta muito importante nesse processo de melhorar a saúde mental das pessoas. A gente vem percebendo isso muito fortemente, principalmente no pós-pandemia, né? Que a gente viveu um momento ali, no dia 15 de março de 2020, que fechou tudo, né? A gente passou praticamente 15 dias, né? Um lockdown ali total, dentro de casa. E após esses 15 dias, a gente percebeu que até aquelas pessoas que já eram ativas, elas sentiram a necessidade de se exercitar ainda mais no pós-pandemia, né? Imagina aquelas que não eram ativas. Sim. Elas também sentiram essa necessidade. Por isso que a gente teve um crescimento tão grande do aumento do número de praticantes de exercício físico e também da migração de pessoas das atividades indoor para as atividades outdoor. E daí nós podemos falar também dos milhares de benefícios que as atividades outdoor oferecem. E eu, como profissional de educação física, que trabalho com caminhada e corrida já há 25 anos, já treinei mais de 2.000 pessoas no Brasil e em outros países também,
eu tenho orgulho de hoje trabalhar com a advocacia catarinense. Nós temos aqui dentro da CASC um programa de atividade física, de qualidade de vida, de caminhada e corrida, onde nós introduzimos o advogado catarinense ou a começar uma atividade física ou melhorar sua performance através da caminhada e corrida. E a gente tem números muito interessantes. Esse projeto começou em outubro de 2022. Nossa, que legal. Já temos quase 3 anos de projeto. Teve a maratona no final de semana, inclusive, né? Isso, tivemos aqui a maratona, que também é mais um programa que a CASC oferece para a advocacia, né? Um circuito de corridas exclusivo para o advogado. E em relação a essa adesão dos advogados lá em 2022, a gente estava um pouquinho ansioso. Pô, será que eles vão aderir, né? Porque é uma profissão que geralmente trabalha sentado, né? Tem essa necessidade de se exercitar. Muita gente em depressão, muitas pessoas até com sobrepeso. E foi assim um crescimento em 2 meses absurdo. Saiu de 0 a 300 advogados em 2 meses. Já foram mais de 1.000 advogados que iniciaram esse programa, que estão ativos no programa fazendo caminhada e corrida. E detalhe, dos 1.000, 70% não faziam nenhuma atividade física. Olha, eram pessoas sedentárias, advogados sedentários, que hoje estão com uma qualidade de vida muito melhor. Então o programa já obteve êxito, né? Em fazer essas pessoas sair do sedentarismo. E eu tenho depoimentos aí inúmeros que durante o programa nós vamos relatar mais sobre isso também. Isso é Tem muito importante. gamificação? Tem alguma gamificação? Tem. Ah, que legal. Isso é muito importante, porque eu, como advogada, é estressante. É prazo, é todas as demandas de gestão de escritório, é todas as demandas de estratégia no processo, é tu sentar com o teu cliente tá com um grande problema emocional e ele desmoronar na sua frente e você está firme para poder acolher, ou seja, absorver o problema do seu cliente para tentar achar a melhor solução de forma jurídica. Eu sempre falo, né, eu não trabalho somente com processo, eu trabalho com pessoas. E aí, no final do dia, ou no início do dia, quando tu pratica um exercício físico, tu consegue ter mais força para seguir adiante e tu consegue liberar sentimentos, liberar alguns hormônios para vir outros e conseguir ter mais força. Porque é aquela questão que a doutora falou no início, às vezes a gente fica colocando muita desculpa, porque a gente tem muita coisa para fazer e, vou gastar 1 hora para fazer exercício físico, eu poderia fazer 3 processos em 1 hora. Mas quando tu percebe que é 1 hora que tu vai fazer um exercício físico, seja uma corrida, uma caminhada, uma academia, jogar vôlei, algo do gênero, você vai conseguir ter mais disposição, você vai conseguir absorver mais aquele caso, ou seja, ter mais atenção, e o teu processo criativo, ele vai estar mais claro. Exatamente. E isso é muito importante. Porque o exercício físico, bem como a terapia, ele vai te auxiliar a ser um profissional melhor. Porque quando você está com suas emoções organizadas, sejam elas, né, de cunho referente a relacionamento eu não digo só de marido e mulher, algo do gênero amoroso, né, eu falo de modo geral, seja em questões profissionais e tudo mais, você consegue entender quem você consegue gerir ali aquela questão e você consegue auxiliar ainda mais o outro. É aquela conversa que a gente teve aqui no início. Para poder cuidar do outro, você primeiro precisa se cuidar. E como que você pode se cuidar? Você pode se cuidar, em primeiro lugar, indo caminhar. Uma coisa muito, muito simples. E depois pode fazer outras coisas mais elaboradas, né? Como uma corrida. Olha o projeto incrível que a CASC tem junto com Floripa Runners, que auxilia pessoas que não correm fazer sua primeira corrida. E aí vai se desafiando, porque desafio auxilia a pessoa a querer mais e auxilia até sua performance profissional. Como fazer terapia é algo que é muito importante. E muita gente não consegue enxergar isso como algo importante. Enxerga como vou perder meu tempo. Na realidade, não. Você está ganhando tempo. Você está ganhando qualidade de vida. É que a chave, a virada de chave para cada pessoa é diferente. Então, para ti, teve uma motivação. Para mim, é outra motivação. Para mim, por exemplo, foi a motivação, meu Deus, eu tenho que dar conta de um bebê, de um escritório, né? E da minha vida em geral. Então, a motivação de cada um, ela é muito pessoal, mas
vai ter aquele momento em que a pessoa vai sentir a necessidade de virar a chave. Mas o ideal é que não precise ter esse tempo. O ideal é que a gente possa se cuidar sempre, independente de ter uma situação dessa, né? Porque eu vivo muito essa coisa do autocuidado, e acho que tem uma questão cultural, que ela falou 2 vezes na fala dela, que parece que a gente perde tempo, né? E essa coisa... a gente precisa olhar para isso, que não é. Se você precisa ficar no sofá 30 minutos, parece que os rótulos vêm, né? Ai, que eu sou preguiçoso, que eu sou isso. Às vezes a gente precisa descansar, a gente precisa ficar sem fazer nada, a gente precisa fazer uma atividade física, a gente precisa sair com os amigos, a gente precisa cuidar da família, a gente precisa cuidar da gente também, né? Então não precisa acontecer uma grande situação, porque o ideal é que você esteja bem sempre, né? E não precise parar para olhar para você porque agora você ficou mal. Porque quando a gente para, porque a gente ficou mal, a gente perde várias coisas, né? Perde tempo, tem que parar... Perde muito mais, muito mais tempo, né? A conta não vai fechar. Então, assim, o ideal é que a gente crie uma cultura de que tá tudo bem você cuidar de você. Porque se você não olhar para você, você não vai olhar para mais ninguém, né? Se a gente olhar e ver quando a gente viaja de avião, o que a aeromoça fala pra gente? Se a máscara cair, você coloca primeiro em você, depois ajude qualquer pessoa. Porque se você não colocar em você, você morre e não consegue ajudar ninguém. Você não vai nem dar tempo de colocar no amiguinho do lado, né? Sim. Então, o ideal é que você possa olhar para você sempre, todos os dias, e cuidar de você sempre, porque daí você vai ter energia para cuidar de qualquer pessoa que tá do teu lado. Sim. E é uma questão cultural não olhar para si, né? Eu assim, até sendo filha de família de origem italiana, que tem muito aquela coisa do valor do trabalho, enfim, a gente percebe que lá na minha região natal, o trabalho ele é o foco da vida das famílias, né? Então, você olhar para si, muitas vezes é uma coisa que até é vergonhoso para determinadas culturas, né? Principalmente o italiano, o germânico. Exatamente. Então, assim, tem algumas barreiras culturais que a gente também precisa romper, né? E até uma pergunta que eu queria te fazer, Fabiana. A gente só tem desses números que são fantásticos do programa, eles são, assim, na sua maioria, são jovens ou são advogados de todas as idades, assim? Como é que dá para escalonar em percentuais aí, pelo menos uma média, para a gente ter uma noção? Sim, esses números são bem diferentes, vamos dizer assim, porque os advogados com idade mais avançada, eles estão na mesma direção desse seu último comentário, né? É aquela questão de sentir a necessidade de fazer um exercício após um trauma, né? Ou teve que ir para um cardiologista, ou passou mal, ou tá com sobrepeso, ou já tá obeso. Sempre tendo, em vez de prevenir, sempre ter que correr atrás do tempo perdido, né? Então, a maioria dos advogados são aqueles que tiveram algum tipo de problema e agora veio a oportunidade para iniciar uma atividade física com segurança. Já a advocacia mais nova, os advogados mais novos, eles já têm um hábito um pouco mais diferente. A partir do momento que perceberam que tem essa oportunidade desse programa, eles já começam a aderir sem muito churumela, né? Vamos aderir, vamos começar uma atividade física, eu faço outra atividade, mas quero migrar para a corrida. Então, esses números são bem diferentes em relação a isso, né? O advogado mais novo, ele já tem uma visão diferente do exercício físico. A gente sabe que a gente vive num momento mais moderno, a gente sabe muito dos benefícios que a atividade física nos traz, como a Ana mencionou, né? Hoje, a pessoa que encaixa no seu dia a dia um exercício físico, ela percebe que tudo na vida dela muda, né? Essa pessoa, ela consegue gerenciar melhor o seu tempo, ela consegue dormir melhor, melhora no sono, reduz a ansiedade. Esses são os principais benefícios que eu percebo dos alunos e que eles me relatam, né? Eu acho que se alimenta melhor também. A questão do gerenciamento de tempo, da disciplina, alimentação e melhora do sono. Então, essas qualidades na tua vida, sendo inseridas na tua vida dá uma guinada muito grande. Por isso que as pessoas acabam, né, não se viciando, mas acabam inserindo no seu dia a dia o exercício físico, né? Que são benefícios muito rápidos e que te trazem um benefício incrível, que modificam a sua vida no geral.
Sim. E se tu tá saudável, ou caso tu fique doente, fica mais fácil de restabelecer o teu corpo. Mais fácil que Eu isso. lembro que quando eu tive o diagnóstico do câncer, o médico que me deu o resultado, ele falou assim, Jamile, minha querida, você está com linfoma, mas veja, por um lado, você é jovem, você é saudável. Por quê? Porque eu vinha de 1 ano direto treinando muito, eu treinava 6 vezes na semana, eu descansava, eu me alimentava muito bem, e eu falei, obrigada, doutor, não sei o quê, e aí o meu oncologista falou, não, tu vai tirar de letra, porque tu estás com o teu corpo saudável, só tens um problema, então o teu corpo tá saudável, e para aguentar a quimioterapia, algo do gênero, foi muito mais fácil. E Não que seja fácil, né? não que seja fácil, mas foi muito mais tranquilo. E eu tendo toda essa consciência e a minha saúde mental em dia, terapia em dia e tudo mais, eu consegui aguentar sem entrar em depressão, eu consegui aguentar entender que aquilo era momentâneo, mas que ia passar. Eu consegui auxiliar outros pacientes oncológicos, porque não é fácil. E às vezes a gente acha que quando tá com algum problema, que aquilo é o fim do mundo, e não é. A gente tem que entender que as coisas, às vezes, elas acontecem por um propósito, né? E elas acontecem porque elas precisam acontecer, não é culpa tua. Então, a saúde mental junto com o esporte, ele é um exercício diário para você entender sobre limites, você entender sobre desafio, você entender que você pode ter como hábito se exercitar. E você se exercitar tanto mentalmente quanto por exercício físico é algo muito bom. Você pode ler livros de autoajuda, se autoconhecer. Você pode ir numa terapeuta tentar entender o porquê de algum de seus comportamentos, porque todos os nossos comportamentos é em relação a alguma coisa. Até uma das coisas que a gente falou sobre a somatização, alguns vícios são relacionados a alguns problemas relacionados ali à questão da saúde mental. Então, tudo isso anda lado a lado. E ter uma vida equilibrada é extremamente importante. E a gente precisa, porque se tem uma vida equilibrada, quando desequilibrar alguma coisa, a gente já consegue voltar para o eixo mais fácil. Porque o teu cérebro já está organizado com esse caminho neural, com essa trilha, entendeu? E é muito importante olhar para isso. Quando você estava falando, eu lembrei de um paciente que uma vez ele falou para mim assim, eu trabalhei várias questões com ele, né? Daí ele foi melhorando, foi incluindo uma coisa, depois outra. Daí ele falou, Ana, sabe que no fim das coisas formou um ciclo virtuoso. A gente vai escolhendo uma coisa, daí dá vontade de escolher outra, daí não quer mais abrir mão disso, mais abrir mão daquilo, né? A gente vai fazendo um monte de escolhas. Daí, olhando para isso, dá pra gente observar e ver como o ambiente que a gente vive, ele também modula muito dos nossos comportamentos, né? Então, eu acho muito legal essa coisa da corrida, de ter uma assessoria ou de você ter uma atividade física, porque esse ambiente traz pra gente esse senso de pertencimento, de que vai valer a pena você fazer, né? Até a corrida que eu fiz ali no final de semana da maratona de Floripa, que eu fiz os 5 quilômetros, né? Eu treino todo dia, todos os dias de manhã, é inegociável, sábado, domingo, faça chuva, faça sol, né? Se eu viajo, se eu não viajo, tenho que viajar para um lugar que tem academia, né? Eu sou bem porque me faz muito bem, né? E pensando no meu trabalho, que eu tenho que estar ali, às vezes 8 horas, com atenção plena, né, inteira ali com o meu paciente, entregue, não consigo não fazer. Mas pensando na questão do ambiente e ver, né, o quanto que essa energia, essa motivação, eu coloquei o desafio da corrida, eu fiquei 2 meses treinando, que eu quero um movimento diferente no meu corpo. Eu fiz 2 meses, treinei, eu fiz com um tempo super legal, que nem era o meu tempo que eu treinava na esteira, só treinei na esteira. Foi muito melhor do que no meu treino na esteira, porque eu tinha uma amiga que foi comigo na corrida, que ela estava lesionada, ela não pôde fazer a prova grande, ela fez a curta comigo, e ela o tempo inteiro teve do meu lado modulando o meu ritmo, né? Então é muito legal de olhar e ver que assim, eu iria conseguir terminar também, eu ia ficar feliz igual, mas eu trago para essa questão do ambiente, como a gente precisa aprender a buscar as soluções da nossa vida, não só pensando na atividade física, mas em todos os ambientes, com pessoas que podem encher o nosso balão e nos dar esse
impulso, porque às vezes a gente fica num lugar, não vai mesmo, não sei o que, vamos sair, não vamos fazer não sei o que, e as pessoas vão nos distanciando daquilo que a gente quer, né? E a gente tem que olhar e ver quais são as escolhas que estão alinhadas com a gente, quais ambientes a gente tá, pra gente poder se sentir à vontade de fazer aquilo que faz bem pra gente, né? Então ter essa consciência é muito importante, né? Sim, e quando você cria o hábito de fazer um exercício físico, não necessariamente só a corrida, mas qualquer outra modalidade esportiva, né, que você se comprometa a treinar de forma regular e sistemática. O que seria regular e sistemática? Que você treine, eu vou treinar 3 vezes por semana, na terça, na quinta e no sábado, às 7 da manhã, esse vai ser o meu horário para eu cuidar da minha lado físico e mental, determinando os dias. Isso ajuda até na disciplina. E essas pessoas que têm esse hábito, elas conseguem enfrentar os problemas que a gente tem na vida de forma muito mais fácil, né? O corredor, por exemplo, de longa distância, esses atletas que fazem maratona, ultras maratonas, às vezes uma vez eu vi um documentário de um ultramaratonista espanhol e perguntaram para ele: por que você faz provas de 100, de 200, 300 quilômetros? E ele respondeu: por um único motivo, para minha vida ficar mais fácil, porque eu não vou ter medo de mais nada. Se eu fico exposto no sol, na chuva, para correr 100, 200 quilômetros, tu acha que eu vou ter algum tipo de dificuldade para acordar cedo, para trabalhar, para ir para a rua? Não vou ter, porque eu tô dedicado, eu tô determinado a fazer uma determinada atividade que todo mundo acha muito difícil, mas eu tô acostumado com aquilo e a minha vida vai ficar muito mais fácil. E é realmente isso que as pessoas, os corredores hoje em dia, eles têm na mente, usar a corrida como uma ferramenta para melhorar a saúde física e mental e também para enfrentar a vida de uma maneira mais fácil, porque o exercício físico te traz essa condição, né, de enfrentar as coisas de uma maneira muito mais fácil. E é uma coisa engraçada que uma coisa leva a outra, né? Eu, nesses dias, li... Você quer prosperar em 30 dias? Vou te dar uma receita. Durma bem, trabalhe, foque em você, conheça você e se exercite. Se você fizer esses 5 passos, você vai prosperar. E é verdade. Se a gente cuida da gente, se conhece, entenda que, fiz tal coisa, por que eu fiz tal coisa? Entender cada sentimento nosso, fazer um exercício físico, se alimentar bem, dormir, a gente consegue enfrentar todos os problemas diários. Claro que alguns vão ser um pouquinho mais difíceis que os outros, e consegue seguir, levar a vida adiante, prosperando, resolvendo os percalços e por aí vai. E muitas vezes a gente não olha que é tão simples, mas a gente acaba dificultando porque não tinha os caminhos neurais, por ser preguiçoso, o cérebro preguiçoso. Você adquire uma plasticidade muito grande, né? E a gente faz isso até o último dia da nossa vida. Você acordou no dia que você vai morrer, você pode aprender uma coisa nova. Sim. Então, não dá para ter uma desculpa no meio do caminho, né? E pensando nessa coisa da longevidade também, né? Quando você fala dos atletas mais velhos que procuram só quando já estão doentes, né? Ou com alguma situação mais grave, assim, para olhar. Eu acho interessante. Outro dia eu fiz um evento também que tinha uma endócrino e ela falou que o paciente dela chegou e falou para ela assim: será que a gente quer viver o tanto que a gente está vivendo hoje, né? Será que porque a gente vai viver muito tempo. Se a gente for pegar a nossa geração aqui, a gente vai viver 80, se tudo der certo, né? A gente vai viver 80, 90 anos. E o que você tem feito pro seu eu lá do futuro? Porque esse movimento que a gente vai fazendo hoje é como se a gente fosse fazendo uma poupança de músculo, de energia, de movimento, né? Porque lá com 80, 90 anos você quer poder ir no banheiro como? Sozinho ou acompanhado? Você quer ter habilidade para você poder ir no mercado ou não, né? Porque não é pensar na atividade física só para a gente ter um corpo legal ou para a gente poder conseguir fazer uma prova, né? Pensando como que a gente vai acumulando aqui nossos juros compostos, né? Para quando a gente for mais velho, né? E você gosta, eu vou até puxar a brasa pro nosso assado da advocacia, né? Você gosta de advogar, que imagino que a Jamile também tem essa paixão pela advocacia. Se você gosta de advogar, você quer chegar na tua terceira idade advogando, ou você quer largar teu escritório, você quer deixar de fazer o que você gosta, né? Então, tem isso também, né? É você se preparar hoje para poder exercer a tua profissão plenamente até quando você puder, ou quando você quiser, na verdade, né? É bem isso. Tu fez eu voltar um pouquinho, uns meses atrás.
Porque quando eu tive que fazer meu tratamento, eu me afastei da advocacia, me afastei do meu escritório. E é engraçado que quando eu estava na quimioterapia, as enfermeiras vinham conversar comigo e elas falavam, o que tu sente falta? E eu falava, eu sinto falta de advogar, eu gosto de advogar, eu gosto de sentar, atender o cliente, resolver aquele problema, tentar achar a melhor solução. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo. Eu lembro muito no início, um dos primeiros dias de aula, o professor falou... Ele falou assim, direito são os livros grandes, letras pequenininhas, e só vai dar certo quem gostar de advogar. Porque se você gosta de advogar, se você gosta de trabalhar, você não vai precisar trabalhar nenhum dia. E aí, às vezes, eu tô trabalhando e falo, gente, como é bom, né? Eu tô aqui porque eu gosto. Uhum. Por escolha, né? Por escolha. A questão que a Ana levantou também, dessa questão de você viver uma terceira idade melhor, né, com sustentação, poder fazer as coisas. Teve um dado bem interessante agora na Maratona de Floripa, que se tu for, todos nós aqui podemos lembrar de algo parecido. Por exemplo, a minha avó, ela faleceu com 70 anos, dos 65 aos 70 ela não conseguia nem caminhar direito. Ela tinha dificuldade até para se locomover, né? Nunca fez uma atividade física, nunca fez um fortalecimento muscular, né? Mais de 100 pessoas completando a maratona com 70 anos. Ai, que legal. Então, Nossa, que olha bacana. que interessante como as pessoas perceberam a importância do exercício físico, de fazer um fortalecimento muscular. Hoje nós temos pessoas com 70, 80 anos fazendo 42 quilômetros naturalmente, muito fácil. Tu nem imagina que aquela pessoa tem 70, 80 anos, olhando fisicamente. Por quê? Os benefícios que o exercício físico traz. Isso é muito legal. A minha nona, ela tem 81 anos. Ela caminha todos os dias e ela faz musculação 3 vezes na semana. E aí ela diz que vai pra academia, as pessoas ficam olhando pra ela e dizem, mas a senhora gosta? Ela assim, não é que eu tenho que gostar, eu tenho que cuidar, eu não quero que alguém fique me cuidando. Eu tenho que sentar, eu tenho que me levantar, eu tenho que limpar minha casa. Então, se eu não fortalecer o meu músculo, eu não quero que alguém vá lá fazer alguma coisa pra mim. Eu tenho que fazer. Isso é muito legal, porque às vezes a gente não tem consciência disso. E a advocacia é muito... Puxando novamente, Sim. né, pra advocacia, a gente só lida com os problemas dos outros, né? A gente lida diariamente com problemas dos nossos clientes, com questões complicadas dos nossos clientes, e muitas vezes a gente tem que colocar os nossos problemas de lado, né? Você imagina que muitas vezes, se você tiver toda essa plasticidade, vai ser muito mais fácil você fechar a tua caixinha da vida pessoal e abrir a caixinha da vida profissional, né? Não misturar as coisas e conseguir levar essa questão da tua vida pessoal com a profissional sem misturar, né? Sem haver essa mistura. Agora, imagina uma pessoa que não tem esse cuidado, não tem essa compreensão, né? Muitas vezes ela até tem um tabu sobre essa temática, né, de se cuidar, enfim, né, essa questão da saúde mental, porque ainda, infelizmente, é uma temática que está se tornando cada vez mais aberta, cada vez mais ampla, mas a gente também tem pessoas que ainda acham que depressão é uma bobagem, né, e a gente sabe que depressão leva a problemas maiores, inclusive ao suicídio, inclusive a motivação da existência da campanha Setembro Amarelo, no geral, é a prevenção ao suicídio, né? Mas você imagina como é uma pessoa que, né, muitas vezes ela não tem essa compreensão de que tá tudo integrado, né? Então, como a gente faz para quebrar esse tabu, né? Como a gente faz para acessar essas pessoas? Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, o trabalho do Floripa Runners veio muito pelo cuidado com o físico, né? Mas no aspecto mental, doutora, o que a gente pode falar sobre isso? Deixa eu só complementar. Agora, a CAASC, já desde 2022, ela vem oferecendo para a advocacia catarinense, né, além desse programa de qualidade de vida, de caminhada e corrida, também um circuito de corridas de rua pelo estado todo. Então, o advogado tem provas específicas, onde tem uma classificação, onde tem uma tenda para o advogado se reunir pós-prova, com uma série de benefícios. E essa tenda,
por exemplo, agora na Maratona de Floripa, acaba sendo um local de confraternização e de debate sobre os benefícios que aquele exercício está trazendo para a advocacia. Que legal. E a gente conversando com os advogados, é incrível ver os depoimentos. Agora, no final de semana, a gente teve 2 advogados que estão em condições similares, mas também de forma diferentes, eles abrangem um outro tipo de categoria. Por exemplo, um advogado de Joinville hoje, ele corre 5 quilômetros em 16 minutos, é um cara muito rápido, né? Ele ganhou todas as etapas do circuito da advocacia catarinense. Ele começou em 2022 o programa, não corria, e ele percebeu que a corrida para ele não era só um exercício físico, ele percebeu que ele tinha condições de se tornar um atleta. Porque quem corre 5 km em 16 minutos é um atleta, né? É difícil conciliar com a profissão que ele tem de advogado, treino e ainda ter performance. Isso é muito difícil. Já por um outro lado, o advogado Maurício, de Itapema, ele começou em outubro de 2022 caminhando e semana que vem, dia 13 de setembro, ele vai fazer o desafio Baleia Franca, correr 80 quilômetros. Ele saiu do 0 em 3 anos para correr 80 quilômetros. Em outro ritmo, ele não vai vencer a prova como o Henrique, mas ele saiu do sedentarismo e hoje ele corre 80 quilômetros, ele vai ficar mais de 10 horas se exercitando. E conversando com eles, com o presidente Pedro, eles comentaram que esse programa não só ajudou eles a melhorar o físico deles, mas principalmente para enfrentar os problemas da advocacia. Porque a advocacia, a minha esposa é advogada também, então eu sei muito bem o que eles estavam relatando, né? Trabalha com problemas o tempo todo, né? Então, eles conseguiram assimilar melhor os problemas e enfrentar melhor esses problemas com a corrida. Então, depoimentos como esse são fundamentais para fortalecer o que a gente vem fazendo, que é promovendo a atividade física, né, com segurança. Eu acho bem interessante a questão da corrida, desses treinos, porque quando a gente corre, a gente faz a gente tem um treino mental gigante para a gente poder conseguir concluir a prova, né? Então, às vezes, eu via no meu treino, assim, que eu descia, hoje eu vou correr... hoje eu não vou conseguir correr 5 quilômetros. Eu não conseguia. A gente já entra com essa condição de que você não vai conseguir. E você não consegue, né? Então, assim, é muito interessante de olhar e ver, como eu falei pra você ali no início, né? Não fala que é difícil. Porque quando você fala que é difícil, já coloca, vai ser difícil mesmo, né? Então, nesse dia que eu desci, falei, não vou conseguir fazer o E5, e eu, de fato, não consegui. Depois disso, eu fiquei, não, cara, eu vou conseguir fazer sempre o 5, a não ser que eu não queira fazer, porque eu já conseguia fazer 5, que né? É uma escolha sua. É uma escolha, né? E aí, claro, se eu não tiver nenhuma limitação física mesmo, eu posso fazer, né? Então, é muito interessante de olhar aquele Nada Pode Me Ferir, também daquele David Goggins, né? Eu acho. Ele fala muito dessa coisa do treino mental o tempo inteiro, né? De você poder observar e ver que durante uma corrida você vai em vários lugares da sua vida, né? Você reorganiza vários lugares da sua vida. E que quando a gente está trabalhando, a gente não faz isso, porque o nosso tempo está ali focado em outras coisas, né? Então, a corrida te permite, a atividade física, né? Te permite você sair do teu lugar de produtividade e ir para um lugar de criatividade, de olhar para você, de reconfigurar rotas, de poder recalcular caminhos, né? Que eu acho muito legal de ver. E como as pessoas fazem isso de forma diferente, né? Você que trabalha aí com várias pessoas de vários nichos, as pessoas fazem isso de forma diferente. Então, eu sou muito fã da atividade. Eu faço atividade física desde que eu tinha 16 anos. Sempre. E eu amo fazer, né? Eu amo, amo, amo. E muitas vezes as pessoas não entendem como que você gosta tanto, né? Mas eu acho que os benefícios que me traz, assim, e o tanto que eu me sinto bem fazendo, é muito... E quando você chega nesse nível, por exemplo, eu também sou assim, eu me exercito todos os dias, pode estar chovendo, eu posso, não vou correr, mas eu vou até com guarda-chuva, faço a minha caminhada diária. Pulo corda, me viro. Acordo 5 da manhã, não vou ter tempo. Não existe não ter tempo. Acordo às 6, vou acordar às 5, então, se eu vou fazer alguma outra coisa durante o dia, vou acordar. Hoje, por exemplo, como eu tenho a tarde cheia, eu imaginei ficar aqui até às 15h30, à tarde eu não vou conseguir fazer o meu exercício. Então, vou fazer que hora? 5 da manhã. Então, das 5 às 6 eu fiz o meu exercício e agora estou liberado para fazer as outras atividades, né? Então, é isso que me sustenta para eu fazer as coisas do meu dia a dia bem. Nossa, que bom que tá... Olha como o ambiente traz a gente para lugares assim, mas né? Isso bom. Eu acredito muito isso em questão de ambiente. Eu treino desde 2017.
Eu lembro que eu entrei no escritório de advocacia e o meu antigo chefe, ele era maratonista. E quando tu vê a questão do maratonista, como que eu posso dizer, não é performance, Os desafios que ele tem, os né? desafios que ele tem, a forma como ele lida, tu fala, gente, eu quero isso. E aí o ambiente contamina, mas contamina para um lado bom. Todo mundo do escritório dele fazia alguma coisa. Ou ia para uma academia, ou ia para um vôlei, ou corria também. Todo mundo. E isso é uma coisa que eu levei para o meu escritório. Hoje eu tenho meu escritório próprio e a minha equipe, todo mundo faz alguma coisa. Por quê? Porque todo mundo está em movimento. Em questão de comida, não tem besteira. A gente sempre tá com uma alimentação um pouco mais saudável. Por quê? Porque me vê comendo ali uma coisa saudável, vê o outro comendo. Tu acaba, nossa, vamos fazendo isso. E isso é muito legal. Porque um puxa o outro. E quando um puxa o outro, a gente consegue fazer com que as pessoas... mais fácil. Exatamente, fica mais fácil. É aquele negócio, depois de uma prova, tu sair e ficar conversando, é a mesma coisa. Pô, hoje eu fui treinar e foi tão bom. Isso. Ontem eu tava bem chateada com uma situação que aconteceu no escritório e era 5 horas, eu falei assim, vou treinar hoje às 18. E eu falei assim, será que preciso finalizar? Eu falei, não, eu vou, porque eu tenho certeza que eu vou sair de lá melhor. Eu saí feliz, eu saí com o embaço que eu tava intelectual resolvido, porque durante o treino eu consegui pensar muito. sobre o que eu deveria fazer, foi só eu sair. E me deu um benefício tão bom que eu cheguei em casa, ainda jantei, fui dormir e dormi muito melhor. Então, é um benefício. Você nunca vai se arrepender de ir. Você nunca vai se arrepender de ir. Por quê? Sim. Porque é aquele negócio que você fala, você não tá fazendo pra agora. Você tá fazendo pra agora e pra depois. É que de todas as coisas que a gente faz, que a gente fica nessa coisa da recompensa imediata, eu acho que de tudo que a gente inclui na nossa rotina, a atividade física, eu acho que é uma das únicas que você tem uma recompensa a longo prazo, mas você também tem a imediata, né? E a pessoa pode sentir os benefícios da prática no dia, né? Então, quanto mais você vai fazendo, mais você vai sentindo. Mas tem coisas que a gente vai fazendo, né? Tem uma meta gigante, a gente vai fazendo um pouquinho pra gente ter a recompensa lá na frente, né? Isso. Mas a atividade física, não, a gente tem, e o quanto que ela nos beneficia mentalmente, ela é o remédio, né, para todos os nossos transtornos diagnósticos, o remédio mais indicado, bem entre aspas, né, que não é um remédio, é a atividade física. Ela é, para todos os transtornos mentais, ela é o tratamento carro-chefe. Você verdade. precisa fazer. E o Fabiano estava falando das corridas, mas a gente também tem que lembrar que agora a CASC tem uma parceria com o El Hub para que todos os advogados possam fazer academia em qualquer lugar do país. Olha que né? legal. Com planos com planos iniciais de R$10. Então, você paga R$10, você já tem acesso ao aplicativo e já pode começar a se exercitar, né? E não é só o exercício físico, tem meditação, tem nutrição. Então, é um aplicativo. É o El Hub? O El Hub. É o Isso. antigo Gympass. É o antigo que legal. Gympass, isso. E é uma forma também de você começar a buscar essa qualidade de vida, né? E é um aplicativo que fala de nutrição, enfim, tem alimentação saudável também, tem meditação, enfim. Multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Sem falar nesse benefício de que você pode acessar diversas academias ao mesmo tempo, né? E com custo baixo, que já auxilia, né? Não, sem dúvida, Muito, né? Sem dúvida. Então, você estava falando, você já teve depressão? Eu já tive depressão e eu me curei por causa do exercício físico. Como ela falou, como a doutora falou, o exercício físico, ele trata doenças. Eu tive depressão em que eu fiquei muito mal. Eu lembro na época, foi em 2015. Eu não queria sair da cama. Foi uma depressão com esgotamento mental. E era uma coisa assim que eu desmaiava. E a minha mãe falou assim, a gente vai começar a caminhar. Eu falei, não sinto vontade de fazer nada. Eu falava assim. Ela, não, a gente vai começar a caminhar, a gente vai começar a colocar rotina. E eu comecei. Aí a gente a gente caminhou por uma semana. A gente caminhou. Depois ela assim, a gente vai entrar numa musculação. Me levou. Em um mês, eu tinha saído da depressão. Em um mês, em razão. E aí eu percebi que a atividade física, ela foi primordial para eu sair daquele esgotamento mental. E isso que você falou da rotina é até uma pergunta que muita gente me faz.
em relação a qual dica que eu dou para quem quer iniciar uma atividade física. Qual a principal dica para quem quer sair do sedentarismo, quer dar aquele start, né? Que a gente sempre, segunda eu começo. A dica é essa, como eu mencionei anteriormente, que você falou agora. Estabeleça o dia e o horário que você vai fazer essa atividade. Esse esporte, essa modalidade esportiva, né? Eu vou me organizar para toda terça, quinta, às 7 da manhã e sábado, 18 horas. Coloca um horário para ti. Coloca o horário para fazer atividade física que você não escapa dela. Então, a partir do momento que você colocar essa rotina, consequentemente, aos poucos, tu vai percebendo os benefícios e daí não vai tirar mais da tua agenda. Então, estabeleça um dia e um horário para fazer esse exercício físico. Complementando a tua fala, assim, isso é muito importante, porque isso traz para o nosso cérebro uma previsibilidade das coisas, né? Então, quando você pensa assim, eu tenho a semana toda para eu ir, eu vou a hora que der, o seu cérebro que é folgado vai fazer o quê? Vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã, né? Agora, se você coloca que você vai fazer terça, quinta e sábado, você gera uma previsibilidade. Então, quando você levantar, você já sabe que você tem aquilo ali para fazer, você não precisa ficar escolhendo coisas para fazer. E isso vai dando pra gente esse impulso de conseguir colocar aí na rotina e acelerar, né? Como ela, eu vou ou eu não vou? Não, eu vou. Aí o pensamento dela, que foi, né, ela primeiro disse que não, depois não, eu vou, né, porque já estava organizado que ela ia. Sim. Então, essa coisa da previsibilidade na rotina, ela é fundamental. Eu que sou muito disciplinado, mesmo assim, no domingo, eu abro a agenda de papel, né, como a Ana tem também, vejo a semana toda e já coloco. Segunda-feira, 5 da manhã, a minha caminhada, depois a musculação e depois as atividades do dia eu vou colocando. Então, eu já visualizo no domingo à noite a minha semana e olha, quando chega no outro domingo, eu fiz tudo sobre o tempo. Às vezes na vida da advocacia eu posso dizer que, né, também faço atividade física, mantenho isso em dia, mas às vezes não dá. Por exemplo, tem um compromisso e eu tinha me disponibilizado para ir na segunda-feira às 4 da tarde, né? Tinha uma brecha na agenda e acabou que eu não consegui fazer. Faça à noite. Faça no horário que você conseguir, mas tente fazer no dia em que você se organizou para fazer, né? Seja antes, seja depois, seja às 5 da manhã, seja às 10 da noite, mas vai e faça. Não deixe de tentar fazer no dia que você tinha se proposto. E né? facilite a execução da atividade física, né? Porque se a gente for parar para olhar e ver, às vezes a pessoa fala assim, eu vou começar, mas eu quero fazer lá naquela academia lá do Santa Mônica. Quando você vai? Você mora no centro, você vai na academia do Santa Mônica quando? Né? Eu faço academia no meu prédio, é o lugar que eu gostaria de fazer? Não, eu malhei anos em academia, eu amo malhar na academia, eu amo a energia da academia, mas hoje na minha rotina o que cabe é do meu prédio, que eu tenho 40 minutos para malhar todo dia de manhã, não tenho mais que isso. Se eu for na academia eu perco tempo de deslocamento, de ida, de volta, conversa com um, conversa com outro, não cabe, né? Então quando a gente tem essa coisa de encaixar na agenda, às vezes você tem que encaixar num horário que você não vai precisar negociar. E isso também envolve um planejamento, aquilo que eu falei do caminho neural. Você precisa fazer isso com atenção. Porque às vezes quando a gente coloca no meio da tarde, nós mulheres principalmente, né? A gente se arruma, a gente lava o cabelo, aí você vai malhar, vai voltar, vai fazer o quê? Tem que lavar o cabelo de novo. Vai dar certo, não vai dar certo, né? Então assim, a gente tem que olhar como a gente pode facilitar a inclusão de um hábito. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é Micro Hábitos, que é acho que é John Hobby, eu acho. Jay Hobby, eu acho. E ele fala muito ele ensina a gente, né, como a gente vai incluindo hábitos na nossa rotina de forma que a gente não precise ficar negociando ele, facilitar a execução dele, porque quanto mais você facilita, lembrando que o nosso cérebro é folgado, né, você facilita os processos de execução, e né? cada um conhece a sua rotina, então, como você bem mencionou, tu falou, tu sabe que à tarde pode parecer um compromisso, então não vai encaixar. Não dá pra você marcar 4 da tarde, né? Exatamente. Eu usei um exemplo, sim. extremamente exagerado e hipotético, né? Mas vocês entenderam. Para complementar, tem o poder do hábito. Sim, em que ele explica a importância de tu ter o hábito, a importância de tu ter uma agenda, porque isso faz com que tu cumpra com todos os compromissos e não fique sempre na promessa, eu quero adquirir um novo hábito, porque hábitos é importante, hábito faz com que você cumpra com aquilo, então é que nem quando, eu quero emagrecer, nossa, eu tenho que fazer dieta, que saco. Mas quando você percebe que
comer saudável não quer dizer que tem que fazer dieta, aquilo vira um hábito e fica gostoso Sim. comer uma comida saudável. É que hábito é tudo que você faz. Pode ser pro lado bom ou pro lado Sim. ruim. É hábito, né? Então, a ideia é que a gente possa trocar aqueles hábitos que são prejudiciais ou que a gente não gosta muito na nossa rotina e que a gente possa substituir por aqueles que vão nos fazer bem, né? Que sejam mais adaptados para a gente alcançar os resultados que a gente gostaria, né? Igual a rotina. Tem gente que fala, eu não tenho rotina. Se você não tem rotina, a tua rotina é não ter rotina. É a tua rotina, né? Minha rotina é toda... Eu não consigo viver na rotina. Não viver na rotina é a sua rotina. Sim. Né? Então, essas nomenclaturas que as pessoas, parece que só quem tem rotina é quem vive organizado. Não, tem um monte de gente desorganizada que a rotina é essa, A né? rotina é da desorganização, isso. E assim, é até interessante, né? Você quer criar um novo hábito, ou quer criar uma série de novos hábitos, né? Até pelo meu exemplo pessoal. Não ia adiantar eu começar a fazer terapia, mudar o exercício físico e alterar uma série de coisas dos meus hábitos ao mesmo tempo. Então, eu fui fazendo uma coisa por vez. Então, eu comecei a fazer terapia depois que engatou, engrenou. Então agora eu vou mudar, vou sair do Pilates, tô me sentindo bem, né? Tô mentalmente legal, vou sair do Pilates e vou começar a fazer musculação. Também quando eu comecei na musculação, eu não comecei a querer ser uma super atleta da musculação, né? Não, começa devagar, você vai começar, como o Fabiano falou, né? Você vai começar pouquinho, daqui a pouco você tá pegando 80, 100 quilos, né? Já são quase 2 anos de musculação, já é outra força, é outro condicionamento físico, mas você tem que começar. E o começo nem sempre é fácil, né? Então, estar ciente de que o começo não é fácil e de que você pode começar uma coisa por vez. Quando você viu, você começou várias coisas e o teu hábito mudou completamente, né? Muito bem, é exatamente isso, assim. Muito bom. Legal. Bom, então, acho que a gente tinha bastante coisa para falar, já falamos bastante. Não sei, acho que vamos passar para os agradecimentos finais e as últimas considerações, né, Fabiana? Então, fica contigo. Primeiro, obrigado pelo convite, né, participar desse bate-papo super legal, um assunto que eu gosto muito de abordar. Para finalizar, eu queria mais uma vez fazer um convite para a Advocacia Catarinense, né, para quem ainda não conhece o programa de qualidade de vida de caminhada e corrida, é bem fácil de acessar. O link do projeto está nas redes sociais oficiais da CAASC, no site da CAASC, da OAB. Basta você preencher o link lá, que em seguida eu mesmo vou fazer o contato por WhatsApp com esse advogado, a gente faz uma avaliação inicial e direciona para os treinadores para daí sim a gente iniciar essa atividade física orientada de forma online pelo nosso aplicativo. E ainda nós temos 7 cidades em Santa Catarina com treinos presenciais. Nós temos treinos presenciais em Florianópolis, São José, Palhoça, Balneário Camboriú, Criciúma, Joinville e Chapecó. Então, além do treinamento online no aplicativo, o advogado pode se reunir de forma presencial para confraternizar, trocar ideias com os advogados, né? E de uma forma muito saudável. Então, não fique de fora dessa, aproveite, já são mais de 1.000 advogados que saíram do sedentarismo. É um programa muito legal, quase gratuito, porque é uma taxa de R$10, eu acho que vale muito a pena. Então, eu agradeço muito e fico à disposição para futuros podcasts. Obrigada. Doutora Ana Paula? Eu também quero agradecer muito o convite, sempre muito gostoso conversar sobre esse assunto, né? Quando eu me formei lá atrás, a psicologia realmente ela era um tabu muito grande, né? Falar que eu no psicólogo era as pessoas eram taxadas de loucas, né? Que tinham problemas. E acho que ver hoje o movimento que tem da saúde mental e a gente ter espaços como esses, né? Para poder conversar, compartilhar e falar que todos nós temos que olhar pra gente, né? Que é natural a gente poder cuidar da gente, que tá tudo certo, e ver a psicologia com esse espaço grande hoje, né? Para todo mundo poder olhar para si e conversar sobre isso, pedir ajuda, né? E quando não consegue, às vezes, até investir na saúde mental, pensando em contratar um psicólogo, eu sempre gosto de deixar de encaminhamento. A gente tem muitas universidades que fazem o trabalho de psicologia clínica, né? Então, você consegue atendimento gratuito nessas universidades, né? Tem, por exemplo, o meu Instagram, eu compartilho um monte de conhecimento, tem um monte de podcast que fala sobre isso. Então, quando você precisar de ajuda, não hesite em pedir ajuda, né? Vai atrás, sempre vai ter um lugar que você pode ser ouvido, ser acolhido.
para poder olhar para você e não deixar o tempo passar para acontecer alguma coisa grave e você ter que fazer essa pausa de forma obrigatória, né? Então, queria agradecer demais o espaço, amei conhecer vocês, adorei que eu tenho um parceiro aqui da atividade física firme e forte, como eu, e eu estou à disposição. Se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. Muito obrigada. Jamile. Quero agradecer o convite e quero agradecer a todos que estão aqui, foi um papo muito legal. E quero convidar a todos os advogados a baixar o pop-up, onde nós temos o Psicologia Viva, em que você pode ter acesso a psicólogos com um preço um pouco mais acessível e de qualidade, que entre também no Floripa Runners, que baixe o El Hub, e também não esquecer que nós temos a parceria com o Einstein, que a Thalia, ela sempre fala a respeito e é de suma importância. Então, a CAASC, ela está sempre pensando no advogado, na saúde do advogado. Quero te agradecer, Thalia, pelo belo trabalho que está fazendo como diretora de saúde da CAASC. E não esquecer que nós somos seres humanos e que antes da gente cuidar do próximo, a gente tem que cuidar de si mesmo. Então, vamos cuidar. Se você acha que não é capaz, você é capaz sim, tem como começar a partir de hoje um novo hábito. E convido vocês a conhecerem um pouco mais a CAASC. A gente podia propor um desafio aqui para essa dupla, né? É mesmo? Meu Deus. A gente vai ter algumas maratonas aí até o final do ano, né? De repente, pensando no trabalho do Fernando. Eu acho que a gente pode sugerir, no mês de novembro, nós teremos a 5ª etapa do Circuito da Advocacia Catarinense, que será em Brusque. Certo. E teremos a distância de 5 quilômetros, 2 meses de preparação. Vamos? Fechou? Gostei! Muito bom! Vamos começar o treino, então. Valeu. Muito bom. Valeu. Então, em Brusque, eu e a Thalia estaremos lá e vamos tirar uma foto com vocês para postar que a gente cumpriu com o nosso desafio. Muito bom. É isso aí. E lembrar, pessoal, que o exercício físico, ele é o carro-chefe para buscar um bem-estar, enfim, né? Mas essa conversa, ela é para a gente lembrar da importância da nossa saúde mental. Então, nós vamos ter agora, no mês de setembro, a nossa campanha do Setembro Amarelo na CAASC, em que as consultas do Psicologia Viva estarão disponíveis aos advogados, ao custo módico de R$10 por consulta também. Para toda a advocacia catarinense, quem tiver interesse é só baixar o pop-up, se inscrever no programa, no projeto, e fazer o uso dessa ferramenta para começar a se conhecer um pouquinho mais, buscar o autoconhecimento, como a gente estava falando antes. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada.